Você já imaginou uma ponte tão estratégica que, se destruída, pode paralisar toda uma nação? Um ataque secreto, preciso e devastador, colocou essa ideia no coração da guerra. Essa ponte, que conecta a Crimeia à Rússia e garante vantagens incríveis no Mar de Azov, começou a tremer sob o peso das últimas ofensivas. Tudo começou com operações aéreas coordenadas na Península Ocupada. Uma missão ultrassecreta de inteligência destruiu gigantescos alvos militares russos, um helicóptero naval multifuncional, radares de radar de alta precisão, estruturas essenciais para defesa e comunicação. Imagens exclusivas mostram rajadas de precisão atingindo seus alvos, enquanto um sistema de mísseis tenta desesperadamente evitar os ataques, mas sem sucesso. E quando pensávamos que a ameaça tinha acabado, veio o golpe final. A maior subestação de energia do norte de Crimeia foi atingida. O impacto cortou o fornecimento de eletricidade, deixando cidades às trevas e despertando medo entre os ocupantes russos. O combustível, as comunicações e o transporte de tropas ficaram severamente comprometidos. Após esses ataques, as autoridades russas adotaram medidas sem precedentes na ponte. Veículos elétricos, híbridos, até os militares tiveram suas entradas proibidas. Por quê? Porque ameaças invisíveis, veículos carregando explosivos, operações de sabotagem, podem estar escondidas em cada esquina. O simples trânsito de um carro comum virou uma presença de risco máximo, aumentando a paranoia do Kremlin. Mas a ofensiva não parou. Rumores de explosões, tiros e alarmes ecoaram na região de Saki. Suspeitas apontam para ataques a aeroportos e depósitos de petróleo. Uma fumaça densa, o som distante de explosões e o cheiro de guerra no ar. E ainda há especulações de que o alvo possa ser uma base estratégica ou uma ponte de abastecimento vital. Cada ataque reforça uma pergunta: até onde essa guerra pode chegar? As forças ucranianas parecem avançar, minando lentamente a credibilidade do poder russo. Enquanto o Kremlin tenta esconder sua vulnerabilidade por trás de uma campanha de desinformação, a verdade é clara: a ponte Kerch, símbolo de poder e dominação, está à beira do colapso. E o que isso significa para o futuro? Se essa ponte for destruída ou ficar inutilizável por meses, o impacto será devastador. As rotas de suprimento serão cortadas, os ataques na linha de frente vão acelerar, e a esperança de vitória de Putin ficará mais distante do que nunca. A guerra não é mais apenas de tropas, mas de estratégias invisíveis que podem mudar o mapa em um instante. A questão persiste. Quanto mais o Kremlin tenta esconder a vulnerabilidade, mais evidências aparecem de que a arma mais poderosa de Ucrânia é sua astúcia. Até onde os próximos ataques podem ir? E qual será o preço para quem tentar proteger essa ponte? Certamente, o jogo de poder, espionagem e destruição está apenas começando, e revela uma história de guerra que ninguém pode ignorar. Imagine o som de explosões ecoando forte na região de Saki, em Crimeia, que ainda está sob ocupação temporária. 10 detonações violentas reverberaram pelo ar, despertando uma sensação de perigo iminente. Rumores de que um ataque poderia ter mirado o aeroporto de Vardeysk ou um depósito de petróleo aumentam a tensão. Os alarmes soaram com força, alertando sobre mísseis de cruzeiro Storm e o fechamento do ponte de Kerch para veículos e trens. Os ataques constantes da Ucrânia, já na terceira investida ao depósito de petróleo de Vardeysk, intensificam o pânico do Kremlin. Patrulhas navais estão mais próximas, mais cautelosas. Veículos elétricos, antes permitidos, agora são proibidos de cruzar o ponte, um movimento que causa dúvidas sobre sua eficácia. Afinal, veículos com baterias gigantes podem esconder mais explosivos do que um carro comum. O medo do FSB é real. Civis podem ser usados como bombas, um risco que torna a vida de um cidadão russo em Crimeia uma ameaça constante. As pessoas que querem ir ao trabalho, que antes usavam carros elétricos, agora tremem com a paranoia do governo. E o pior, o aspecto militar do ponte foi praticamente paralisado. Caminhões-tanque, trens de combustível e até trens com equipamentos pesados não podem mais cruzar. O que isso significa? Rússia abandonou sua principal rota logística. Com o medo de um quinto ataque ucraniano, o ponte deixou de ser uma via de transporte estratégico. Ele virou apenas símbolo de uma tentativa de prestígio, uma lembrança de uma vulnerabilidade que o Kremlin não consegue esconder. Você consegue imaginar a sensação de impotência sob essa ameaça constante? O silêncio tenso, o cheiro de fumaça no ar, enquanto o som de estalos de explosões ecoa na periferia de Crimeia,
tudo aponta que, num jogo de xadrez brutal, a Rússia vem perdendo sua supremacia aérea e sua capacidade de vigilância sobre a península. Cada ataque minucioso, cada destruição de radares e sistemas de defesa, mostra que sua força está se desfazendo diante de uma resistência silenciosa, mas cada vez mais eficiente. Será que Putin consegue conter o avanço ucraniano? Ou a próxima jogada marcará o fim de sua invencibilidade? O Kremlin está mergulhado na paranoia. Eles acreditam que qualquer movimento, até o menor, pode desencadear uma catástrofe. A última medida? Bloquear o acesso de caminhões, caminhões-tanque, trens de combustível e carga pesada ao longo da Ponte Kerch. Uma decisão drástica, que paralisou uma das principais vias militares da Rússia para o sul do país. Imagine a cena: veículos parados, motoristas frustrados, o som dos motores desligados ecoando no ar silencioso da Crimeia. O que antes era uma estrada movimentada, agora virou um símbolo de medo e insegurança. Para Putin, essa ponte foi mais do que uma simples estrutura. Era seu símbolo de poder, uma artéria vital para a logística militar. Mas agora? Está completamente desacreditada. Se não permitirem caminhões ou vagões, qual é o sentido da ponte? Questionou Platon Chunky. As restrições se estendem a tudo que transporta carga pesada, sendo uma prova clara. Rússia tem medo de uma nova ofensiva ucraniana, uma quarta investida devastadora. O medo é tão grande que o próprio Kremlin decidiu cortar o fluxo de suprimentos, desacoplado do que a ponte foi criada para fazer. E, enquanto isso, a propaganda continua, tentando convencer o povo de que tudo está sob controle. Mas essa mentira tem um preço alto. Agora, a Rússia enfrenta um dilema: sem acesso direto às suas linhas de suprimento via Crimeia, tudo fica mais lento, mais caro. Além disso, aumenta o risco de soldados ficarem sem munição ou combustível. Eles estão encurralados, perplexos diante de um cenário que só piora. Será que o medo é apenas de carros elétricos? Ou há algo mais por trás? Não. A verdade revela uma cadeia de ataques meticulosamente planejados. Uma unidade especial, vinculada à inteligência ucraniana, vem destruindo sistematicamente as maiores defesas aéreas na Crimeia. Cada radar, cada helicóptero, cada fortaleza, um por um, caindo sob a mira precisa. Pense nisso, é como um jogo de xadrez. Eles removem as peças que protegem o rei, o símbolo máximo da força russa. A Ponte Kerch? Ela é o rei. E, após esse jogo brutal, qual será o próximo passo? A resposta revela uma verdade assustadora: a própria infraestrutura militar da Rússia está sendo desmontada, peça por peça. E aí, tudo indica que a guerra está mudando de jogo. Se a Ponte Kerch for destruída de forma definitiva, o que acontecerá com a estratégia militar de Putin? O verdadeiro peso dessa questão vai além de estruturas físicas. Trata-se do futuro do conflito, de a quem realmente pertencem o poder e o controle nesse jogo de guerra. A situação revela que o comando militar russo e Putin estão perdendo a superioridade aérea e de vigilância sobre a Crimeia. O Kremlin tem destruído as camadas de defesa da Rússia antes que ela possa usar novas armas de longo alcance, como o míssil de cruzeiro Flamingo, contra a ponte de Kerch. Esses sistemas têm potencial explosivo suficiente para destruir alvos estratégicos como essa ponte-chave. Especialistas apontam para soluções ainda mais sofisticadas, como sistemas submarinos com payloads similares. A superiority aérea e a defesa pesada sobre o Mar Negro fizeram dele uma zona cinza vasta, como destacou o porta-voz naval Platinchuk. Mas essas operações recentes estão abrindo essa zona para mísseis ucranianos. Putin não consegue mais impedir essa ofensiva. Ele assiste, impotente, à desmontagem do escudo de defesa na Crimeia. A verdade está sendo revelada ao povo russo: seu líder não consegue parar o inimigo que desloca a guerra para o sul. Mesmo que a propaganda diga que a defesa aérea intercepta tudo, os fatos mostram que a ponte de Kerch está perto do colapso. Isso é a prova mais concreta de que a confiança entre o povo e Putin se dissolve. Enquanto a maioria acredita na invencibilidade do líder, a população da Crimeia sente na pele o medo. Essa mesma ponte já foi atingida 3 vezes. Uma explosão de caminhão em outubro de 2022. Em julho de 2023, uma parte do trecho foi destruída por um drone naval experimental. Rússia conseguiu reparar tudo. Mas o mais sério veio em junho de 2025.
Ucrânia lançou uma explosão submarina massiva na ponte que liga a Crimeia à Rússia, danificando suas estruturas subaquáticas. A ameaça real de destruição completa está cada vez mais próxima. E aí, que segredos Putin tenta esconder? Será que essa guerra está mudando tudo, mesmo enquanto a narrativa oficial mantém a esperança? O que acontece quando o símbolo do poder russo começa a ruir diante do olhar de todos? Cada vez que a ponte sofria um dano, o trânsito era interrompido, trazendo constrangimento para a Rússia. Contudo, ela nunca chegou a desabar completamente. Muitos acham que destruir uma estrutura moderna é fácil. Mas engano. Sob uma perspectiva de engenharia, aniquilar a ponte Kerch é uma missão quase impossível. Essas pontes são feitas para resistir a colisões, ondas de gelo e até desastres naturais. Ela não é uma simples barra de baralho, é como um centopeia resistente. Rasgar uma perna não a derruba. Para cair toda a estrutura, é preciso atacar múltiplos pontos, em um espaço de tempo muito curto. A redundância estrutural garante que, se um suporte for danificado, os outros assumam o peso. Uma única explosão cria um buraco limpo, ineficaz, pois a energia não se dispersa onde se deseja. As ondas de choque subaquáticas são absorvidas e refletidas de maneiras estranhas. Dar um golpe mortal na ponte exige precisão extrema em matemática e física. A margem de erro é quase zero. A Ucrânia está encarando esse desafio difícil, tentando resolver toda essa matemática complexa. Sabotagens subaquáticas, seguidas por operações de limpeza de radares, indicam que o possível quarto ataque seria ainda mais devastador. Agora, o objetivo não é apenas rachar a rua, mas destruir permanentemente as treliças de sustentação e os principais segmentos do girder. Qual a importância geopolítica dessa próxima ação? Se a ponte cair de modo permanente ou ficar meses inoperante, Putin enfrentará uma crise logística sem precedentes. O primeiro impacto seria a paralisia do fronte sul. A ponte Kerch é a principal artéria de transporte de munições, combustível e blindados pesados para as frentes do sul e do leste da Ucrânia, Kherson, Zaporizhzhia e Donbas. Se ela for cortada, esse fluxo será interrompido de repente, deixando o exército russo desprovido de recursos essenciais. Imagine a tensão no ar, o cheiro de óleo e o som distante de explosões subaquáticas enquanto barcos de patrulha se aproximam. Cada ataque, cada explosão, é uma tentativa desesperada de mudar o jogo. E a dúvida cresce, até onde a Ucrânia está disposta a ir para cortar o abastecimento de Putin? Cada movimento pode ser o último. As próximas horas serão decisivas. Quem vencerá essa batalha de resistência, física e estratégia? Imagine um cenário onde a maior ponte da Rússia, que conecta a Crimeia ao continente, é severamente danificada. Uma ruptura que poderia paralisar toda a linha de suprimentos militares. Agora, pense, essa é uma ameaça real, instantânea e devastadora. A possibilidade de uma quarta ataque fatal ao Kerch escreve um capítulo sombrio na história da guerra. Como essa única peça poderia desmantelar a grandiosidade das operações russas na região? Vamos descobrir. A primeira consequência seria a paralisia total do fronte sul. O engenhoso ponte Kerch escreve, que transporta munições, combustível e blindados pesados até os frontes do sul e leste, pararia imediatamente. A conexão vital, que mantém as forças russas abastecidas em Kherson, Zaporizhzhia e Donbas, se cortaria de repente. Uma interrupção que faria o fluxo de guerra desaparecer como um sopro ao vento. Os navios da frota no Mar Negro, já obrigados a se retirar para portos mais seguros, enfrentariam uma crise sem precedentes. Sem o ponte, o avanço russo, a defesa e a movimentação de tropas se tornariam quase impossíveis. A ameaça da derrota se tornaria palpável, mas esse era apenas o começo. Se o dique não for apenas uma ponte de suprimentos, há uma chance de que o próximo golpe seja na rota terrestre do Mar de Azov. A rota alternada, por terra, ao longo da costa norte do Mar de Azov, atravessando territórios ocupados, se tornará uma estrada lenta e perigosa demais. Essa nova trilha, sob mira de mísseis de longo alcance, incluindo os poderosos sistemas de mísseis de Ucrânia, promete prolongar a guerra de forma agonizante. Além disso, as linhas ferroviárias, ainda em construção e com capacidade limitada, se tornariam gargalos insuperáveis. Como uma corrente de água presa entre rochas afiadas, a cadeia de suprimentos russa começaria a se esgarçar sob pressão.
Sem combustível indo até os tanques e munições chegando às linhas de frente, o que sobraria de Putin e seus estrategistas seria uma posição desesperadora. Cada dia de esperança se transformaria em uma rocha na garganta do regime. Quanto mais tempo essa linha de defesa permanecer inativa, maior será o custo para Putin. Reparos astronômicos, humilhação diplomática, a moral dos soldados despencando, e o risco de uma derrota na guerra, tudo se tornaria uma realidade assustadora. Mas a ameaça ao que se escreve não termina aqui. Uma operação de destruição na ponte poderia também arruinar a força naval russa no Mar Negro. Se a ponte virar poeira, as ações de Sevastopol, base principal da frota, ficariam vulneráveis, expostas e indefensáveis. A infraestrutura de manutenção e apoio, que sustentou o poder naval russo por anos, se transformaria em um pesadelo de limitações. A frota, que precisava da ponte para reabastecimento, agora estaria isolada em uma armadilha mortal. Essa catástrofe poderia forçar uma retirada naval, mudando toda a estratégia militar na região. A maravilha de uma guerra naval russa, que até então se apoiava na superioridade no Mar Negro, estaria à beira do colapso. Se essa ponte desaparecer, o destino da frota pode estar selado, e os receios de uma derrota naval se tornariam realidade. A grande questão permanece: até que ponto pode chegar essa ofensiva? A resposta revela uma verdade assustadora. Este não é apenas um ataque contra uma ponte. É um golpe que pode destruir toda a essência da estratégia militar russa na Crimeia. Uma arma silenciosa, porém mortal, capaz de transformar uma linha de suprimentos em uma linha de guerra em ruínas. O que você acha? Putin consegue conter essa ameaça ou tudo o que restará será uma ruína silenciosa e inevitável? O fim do controle russo na região já é uma questão de tempo, ou apenas uma questão de alguém apertar o botão. A maior parte da frota do Mar Negro já foi obrigada a recuar para portos mais ao leste, como Novorossiysk. Essas áreas são bem mais seguras, graças ao uso de veículos de superfície não tripulados e mísseis. No entanto, esse movimento tem um preço alto. Afinal, quanto mais longe, menor a capacidade de agir perto do litoral ucraniano. A estratégia russa virou quase toda uma defesa costeira, incapaz de ataques ofensivos. Imagine a tensão, o som abafado do mar batendo nas embarcações, o cheiro de óleo queimado, o tato frio do metal sob as mãos. Novorossiysk é menos equipado, com infraestrutura envelhecida, incapaz de suportar toda a frota. Se o fluxo de peças pesadas e de reposição for cortado pelo ataque ao Kerch Bridge, a capacidade de consertar navios rapidamente desaparece. A frota ruma para uma morte lenta, dolorosa. Este ataque não só corta a logística terrestre de Putin. Ele destrói o sonho de conquistar o poder naval no Mar Negro. O Kerch Bridge, símbolo de força russa, se torna uma ferida exposta. Uma tragédia que revela a fragilidade do império naval de Putin. Mas o mais chocante ainda está por vir. Se a Ucrânia atacar de novo, destruir o Kerch Bridge por completo, a crise se aprofunda. Não será apenas o fim de uma ponte. Será uma derrota humilhante para a grande ambição de Putin. A confiança do povo russo pode despencar nas águas agitadas do Mar de Azov. Imagine o silêncio depois da explosão. O som do metal torcendo, o cheiro de pólvora no ar. O efeito no coração do Kremlin. A maior ilusão de invencibilidade pode acabar. O militarismo de Putin, construído com bravura e ronco de motores, pode ruir como um castelo de cartas. O risco de perda de controle é real. E as consequências? Uma crise de confiança que pode transformar a narrativa de força em derrota pública. Se o Kerch Bridge for destruído de vez, o que acontece ao esforço de guerra russo? As rotas de abastecimento terão que mudar abruptamente. A estratégia que sustentava a presença de Putin na Crimeia será devastada. Uma ponte, um símbolo, agora uma ferida aberta na robusta fachada do poder. Essa é uma história que ainda está sendo escrita, mas as consequências são claras. A estabilidade de toda uma região está em jogo. Imagine uma linha de destruição que ameaça acabar com a ilusão de invencibilidade do Kremlin. Um golpe que pode mergulhar a grandiosa máquina militar russa nas águas turbulentas do Mar de Azov. Se uma quarta investida ucraniana destruir completamente a Kerch Bridge, o símbolo máximo do poder de Putin, essa narrativa de força se transformará em caos. Os que acreditam na força do líder perceberão que nem mesmo sua maior obra pode ser protegida.
Será que o Kremlin consegue esconder por quanto tempo essa derrota simbólica será encoberta? A pedra fundamental do poder de Putin estaria prestes a ruir. Após o colapso da Kirchbride, os sinais de um ataque em massa não param. O próximo alvo mais importante é o entroncamento ferroviário de Melitopol, o coração do corredor terrestre do Mar de Azov. Imagine as composições de ferro de alta velocidade, carregadas de suprimentos vitais, tentando atravessar essa rota. Uma investida bem-sucedida aqui poderia interromper o fluxo de tudo que alimenta a frente do sul, estrategicamente paralisando as tropas de Putin. E a seguir? Os sistemas hidráulicos do canal norte da Crimeia. Pense na água, que corre silenciosa, vital tanto para civis quanto para militares. Uma sabotagem nesse ponto não só afetaria a produção de energia e abastecimento, mas também aprofundaria a crise humanitária. O desespero começaria a se espalhar, e Moscou perceberia que suas vidas estão na corda bamba. Mas não para por aí. As estruturas de comando e a infraestrutura de energia podem ser os próximos a cair. A destruição dos sistemas de defesa aérea na Kirchbride abriu uma brecha. Agora, a Ucrânia tem espaço para atacar depósitos de suprimentos, centros de comando e instalações estratégicas, invisíveis aos olhos de Moscou. Essa série de ataques cria uma atmosfera de desconfiança entre os administradores das regiões ocupadas. Eles vivem a ilusão de que Moscou os protege, mas a realidade é diferente. O clima de pânico se instala, e o comando russo mostra fragilidade, um alerta gravado na mente de todos: a segurança de Moscou não existe mais. Se o coração da estratégia militar russa estiver vulnerável, o que mais pode estar em jogo? A confiança pública desmorona. O país inteiro assiste, assustado, enquanto suas maiores ilusões de força desaparecem diante de uma série de ataques precisos e devastadores. Putin, que sempre quis parecer infalível, agora confronta uma verdade dolorosa. Se a Kirchbride cair de verdade, o que acontecerá com o futuro da Rússia? A cobrança dos próprios cidadãos será inevitável. A crise já não é mais silenciosa, e o medo invade o coração de quem acreditou na força de um império que está começando a desmoronar. Até onde essa guerra pode chegar? Quais segredos estão escondidos por trás das bombas e ataques? Uma coisa é certa, a linha de destruição está sendo traçada, e ninguém, nem mesmo o mais poderosa das nações, pode escapar de seu destino inevitável. A guerra chegou ao coração do país. As ações do Kremlin começam a mostrar sua verdadeira face. A maior símbolo de poder, a Ponte Kerch, agora poderia se tornar o símbolo da queda de Putin. Se o tráfego parar completamente e a ponte não puder mais ser utilizada para transporte militar ou civis, a crise será irreversível. A popularidade de Putin sobreviverá? Ou a história será reescrita na destruição final dessa estrutura imponente? Imagine o silêncio esmagador, o som do aço se deformando, o cheiro de fumaça e o sentimento de impotência se espalham. A cada instante, a esperança de que a ponte sobreviva diminui. A crise econômica, o colapso logístico, a perda de supremacia no Mar Negro, tudo pode acontecer em questão de horas. Afinal, com essa estrutura destruída, o próprio destino de toda a estratégia militar russa pode estar selado. O que você acha que acontecerá se esse cenário se concretizar? Será o começo do fim de uma era de arrogância e poder? Sua opinião é fundamental. Comente, deixe seu like e compartilhe. Sua voz pode fazer a diferença nesta história dramática. Obrigado por assistir.